Nesta aula, vamos inserir a tabela HTML no nosso formulário. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo filtro pedidos -js. E antes de inserir a tabela HTML, nós vamos fazer um ajuste na função cidades. Neste if, faltou eu trocar o array produtos pelo array cidades. Então, vocês vão pegar o array cidades e colocar no lugar do array produtos. Feito este ajuste, já podemos inserir a tabela HTML. Então, agora, vocês vão acessar o arquivo filtro pedidos.html. Desce até depois dos botões de comando e o primeiro passo é colocar uma div que vai conter a tabela. Então, menor, objeto div, id igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar esta div de div tabela. Fora das aspas duplas, maior. Abrimos a div, precisamos fechar menor barra div e fecha com maior. E dentro desta div, nós vamos colocar o objeto table. Então, menor, objeto table, id igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou chamar esta tabela de tab. Fora das aspas duplas, width, width, igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou colocar 98% da área do formulário. Fora das aspas duplas, comando border, border igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou colocar uma linha de borda de 1 pixel. Fora das aspas duplas, comando cell padding, cell padding igual e abre e fecha aspas duplas. Também 1 pixel. Fora das aspas duplas, maior. Abrimos o objeto tabela, precisamos fechar. Então, menor, barra table e fecha com maior. Próximo passo é colocar o cabeçalho da tabela. Então, menor, comando thread, maior. Abrimos o cabeçalho, precisamos fechar. Então, menor, barra, comando thread e fecha com maior. E dentro do cabeçalho, nós vamos ter uma linha, que vai ser o objeto tr. Então, menor, objeto tr e fecha com maior. Abrimos a linha, precisamos fechar. Então, menor, barra tr e fecha com maior. E dentro da linha, nós vamos ter os cabeçalhos de cada coluna. Então, menor, objeto th, maior, e aí vem o caption da coluna. Agora, pessoal, nós precisamos colocar a ordem das colunas que nós temos na guia pedidos. Então, a primeira coluna é a coluna ID, depois coluna pedido, data, mês e ano. Nós não vamos colocar na tabela, e aí vai a sequência. Linha, produto, QTD, preço unidade, total, cliente, vendedor. Eu ainda tenho estado, cidade, status e observação. De volta no editor, depois do maior, primeira coluna, coluna ID. Para fechar a coluna, menor barra th e fecha com maior. Para as demais colunas,
podemos reaproveitar esta linha de código. Depois do ID, eu tenho o pedido. Eu vou colocar pede ponto. Cola. Depois do pedido, vai ser a coluna data. Data. Depois da data, vai ser a linha. Linha. Prosseguindo, vem a coluna produto. Produto. Depois do produto é a quantidade. QTD. Depois da quantidade é o preço unidade. Eu vou colocar P ponto unit ponto. Depois do preço unidade é a coluna total. Total. Prosseguindo é a coluna cliente. Cliente. Depois do cliente é o vendedor. Vendedor. Após o vendedor é o estado. Estado. E depois do estado, a cidade. Coluna cidade. Cidade. Após a cidade, coluna status. Status. E por fim, nós vamos ter a coluna observação. Observação. Beleza. Colocamos todas as colunas. Deixa eu dar uma ajeitada para facilitar a visualização. Ok. Colocamos a tabela HTML. Agora nós precisamos definir o estilo da tabela. Então, podem copiar o ID da tabela e acessar o arquivo estilo filtro pedidos.html. Desce até o final dos códigos. Coloca um jogo da velha, Ctrl V, e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, e ponto e vírgula. Tamanho da fonte, propriedade, fonte, size, 12 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 120 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 20 pixels, ponto e vírgula. E tem mais uma propriedade, pessoal. Se vocês desejar não deixar intervalo entre as linhas das células, vocês vão colocar o seguinte: border collapse. Border collapse, comando collapse, e ponto e vírgula. Se vocês colocar este comando, vai ficar apenas uma linha separando as células. No meu caso, eu vou deixar esta propriedade desativada. Prosseguindo, eu quero definir também o seguinte: quando o usuário passar o cursor sobre as linhas da tabela, eu quero exibir o ícone de mãozinha para o cursor. Então, novamente, jogo da velha, ID da tabela, tab, tr para entrar nas linhas, td para entrar nas células. E abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando cursor, pointer, e ponto e vírgula. E eu quero também, quando o usuário mover o cursor sobre a tabela, ao passar pela linha, eu vou alterar a cor de preenchimento da linha em que o cursor está. Então, novamente, jogo da velha, ID da tabela, tr
para entrar nas linhas, dois pontos, comando hover. TD para entrar nas células. Abre e fecha chaves e dentro das chaves, comando background -color, cor de preenchimento. Dois pontos, eu vou colocar orange, que é laranjado. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Salva as alterações e vamos testar para ver se vai aparecer a nossa tabela HTML no formulário. Por enquanto, montamos apenas a estrutura da tabela. Show de bola, pessoal! Já está visível o cabeçalho da tabela. Por enquanto, a nossa tabela não tem linhas, porque as linhas vão ser inseridas com base no filtro. Ou seja, vamos filtrar os registros e carregar os registros filtrados para a tabela HTML.